Olá, tudo bem? Vou falar uma situação que é um pouco chata, eu mesmo já passei por isso, até sou solidário com todas as outras pessoas. Talvez no meu caso não tenha sido tão assim, desgastante, porque faz parte da minha profissão como advogado. Mas a gente, quando perde um ente querido, a gente tem, além dessa dor, tem a questão de valores, quanto que a gente vai pagar para fazer o inventário, né? Então, no meio daquela confusão toda do luto, tudo, ainda já pensa, putz, vai falar mesmo, vou ter que pagar com advogado ainda agora. Infelizmente, assim, tem coisas que a gente tem que seguir a lei, a lei é essa, a pessoa faleceu, tem bens, vai ser obrigado a fazer o inventário. Se não fizer dentro do prazo, vai, em algum momento da vida vai precisar, vai pagar multa, vai pagar outras situações. Assim, querendo ou não, é uma lei, a gente tem que seguir. E, baseado nisso daqui, muitas vezes a gente recebe a pergunta básica: doutor, quanto que eu vou pagar para fazer, quanto você vai me cobrar para fazer o inventário? Eu falo, primeiro, não me chama de doutor, eu não gosto, muito respeito quem gosta, eu assim, não faço tanta questão de me chamar, enfim. Mas eu vou falar para as pessoas, assim, não dá para saber, né? É a resposta mais transparente possível. Ah, por que não dá, doutor? Eu acho que é isso, eu acho que eu tenho dois bens aqui, dois imóveis, o valor de cada imóvel é esse daqui, eu acho que ele tem. Eu falo, então, justamente por isso, que é porque eu acho. O inventário é um dos procedimentos mais burocráticos e detalhistas que existe. Por quê? Porque ele envolve não somente pagamento de impostos, ele envolve questões muitas vezes de cartório. Então, uma vírgula, um nome, alguma informação errada, altera-se tudo. Ou amanhã depois você vai querer realizar uma operação, não vai conseguir, vai ter que rever. Então, é extremamente detalhado. O fato de ser detalhado não quer dizer que não possa ser rápido, tá? E muitas vezes também é importante falar, um inventário de 10 milhões pode acabar em 45 dias, como um inventário de 200 mil pode demorar 10 anos, tá? Porque o inventário, a rapidez, não está relacionado muitas vezes com o patrimônio, tá? Então, o que eu falo para as pessoas é assim, a orientação que eu dou para as pessoas que nos procuram. Quanto que eu vou gastar de inventário? Falo, olha, a gente tem que fazer uma análise técnica precisa com todas as informações. Cada profissional tem uma forma de trabalhar, que normalmente a gente segue a regra, né, quem regula a advocacia no país, a gente tem o valor de uma consulta, que muitas vezes pode até ser abatido do valor final, mas a gente precisa dessas informações detalhadas para fazer um levantamento, tá? Porque é muito normal, inclusive, muitas vezes a pessoa fala, olha, eu tenho um valor de R$ 1 milhão, vamos supor, mas a pessoa era casada, então esse valor, para quando a gente vai fazer o inventário, já desce para a tributação para 500 mil, enfim, tem um monte de variáveis que a pessoa não sabe e o advogado precisa. Então não adianta. Antes de você chegar e perguntar, doutor, quanto vai cobrar para fazer o inventário, assim, pergunte realmente para o advogado quais são os documentos que precisa, corre atrás dessas informações, porque sem ter todos os dados precisos, exatos, e não é com achismo, são exatidões. Por que isso? Porque muitas vezes 10, 50 mil reais, um valor do imóvel, alguma situação assim, ele pode mudar toda a estratégia do advogado, tá? Um inventário que podia ser no extrajudicial vai para o judicial ou vice-versa. Se tiver alguma peculiaridade lá, algo que podia ir para o extrajudicial, obrigatoriamente vai ter que ser no judicial. Então, existe um cenário que é complexo e o advogado, muitas vezes, inclusive a nossa forma aqui para precificar seu valor, a gente só vai conseguir fazer com base em todas essas informações. Mas eu também adianto que assim, qualquer profissional liberal, como médico, né, dentista, fisioterapeuta e tantos outros, o advogado sempre ele tem interesse em permanecer com o cliente. Por quê? Porque a gente vive de vocês, clientes, né? Então, assim, e ele vai, com base também no cenário dele, ele vai precificar o valor. E como qualquer outro profissional, muitas vezes não é o advogado que cobra mais, é que ele vai prestar um serviço melhor do que o advogado que cobra menos. Não, essa correlação entre o valor que o advogado cobra e a qualidade do serviço não está necessariamente sempre alinhada, né? A mesma coisa do médico, né? Você pode muitas vezes ir no médico que cobra 2x e no outro cobra x e sentir que o que cobrou x te atendeu muito melhor.
Tá? Eu, particularmente, como qualquer outra pessoa, também sou um cidadão e muitas vezes eu tenho que fazer um orçamento com vários profissionais liberais e muitas vezes, não que a questão do valor não seja importante, mas muitas vezes a empatia, a sinceridade, o relacionamento que tem com esse profissional liberal conta tanto ou às vezes até mais do que a questão financeira. A questão financeira, eu acho que sempre com o advogado é tudo ajustável, moldável, né? A gente parte do princípio que o advogado tem interesse em permanecer com o cliente, e se o cliente demonstrar interesse em permanecer com aquele advogado, muitas vezes questão de valor é plenamente ajustável, tá bom? Mas fica essa dica, quando o advogado falar que precisa de informações para o inventário, acredite, precisa-se mesmo, porque é um procedimento extremamente burocrático, tá bom? Boa sorte a todos.